Esta chamada. Olá, meu nome é Bruna Brito, vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, mais ou menos na altura do ombro. Estou usando uma roupa listrada, preta e branca. O meu trabalho se chama A Maternidade como Marcador Social da Diferença, a experiência no programa Mulherio UF. Esse trabalho faz parte da minha pesquisa de pós-doutorado. Esse trabalho está em coautoria com a Paula Landcuri, que é minha supervisora desse pós-doutorado, no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal Fluminense. Então, nós partimos dessa pesquisa de pós-doutorado, intitulada O Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, debate sobre feminino, colonialidade, branquitude, à luz da teoria psicanalítica. E também partimos de uma das atividades do nosso pós-doutorado, que é a escuta de mulheres em situações de violência de gênero e seus atravessamentos com a maternidade no âmbito do programa extensionista Mulherio Tecendo Redes de Resistência e Cuidados, coordenado pela professora Paula Landcuri. Os objetivos do nosso trabalho é apresentar essa experiência nesse programa, Mulherio, entendendo ele como uma iniciativa de resistência e potência na invenção de saídas possíveis para mulheres e mães em situações de vulnerabilidade. E também discutir a maternidade como marcador social da diferença, pensando a partir da pergunta o que se desvela na escuta psicanalítica dessas mulheres. Então, a escuta de mães, a experiência no programa Mulherio, nos demonstra algumas questões, alguns apontamentos para a nossa discussão. A vulnerabilidade que a maternidade coloca essas mulheres como uma abdicação de autonomia financeira para se dedicar aos cuidados maternos, a interrupção da sua formação acadêmica em prol da maternidade, entre outras. A renúncia do ser mulher quando a maternidade chega, que esta, por sua vez, pode inseri-la numa situação de vulnerabilidade ou mesmo intensificar essa vulnerabilidade. E que esse cuidado com filhos e filhas é um elemento presente de modo central nas histórias dessas mulheres escutadas e acompanhadas por nós, que são testemunhos de mães que precisaram abrir mão da construção de uma vida com autonomia financeira, pilar fundamental para uma vida independente. E que, então, essa relação, o que se torna presente na escuta dessas mães, é a relação entre o cuidado e a centralidade no feminino, nessas mulheres, né? Que vai valer tanto para atividades de cuidado não remuneradas, exercidas no espaço doméstico, quanto para atividades remuneradas. Curiosamente, algumas mulheres acompanhadas, curiosamente, mas não por acaso, algumas mulheres acompanhadas são mulheres que, no trabalho remunerado, elas têm trabalhos ligados a práticas de cuidado. A escuta, enquanto uma prática de cuidado, né? O que essa escuta pode permitir, potencializar práticas de cuidado, né? O que podemos dizer dessa experiência é dela abrir possibilidade para que essas mulheres possam sustentar mudanças subjetivas importantes, principalmente considerando que são mulheres em situação de vulnerabilidade. E o quanto que a maternidade as coloca, muitas das vezes, numa situação de maior vulnerabilidade, né? Uma dificuldade de sair de algum relacionamento violento, a dificuldade, às vezes, por ter abdicado de uma vida financeira independente, em prol de filhos e filhas, de uma manutenção de um relacionamento, né? Dentre outras questões. Esse modo de compreender o cuidado que nós defendemos aqui nesse trabalho, ele também pode ser definido como uma invenção, como Oliveira coloca, construída de uma forma singular a cada encontro, se configurando como um modo de resistência a uma micropolítica reativa, que mantém diversas facetas de violência de gênero. E que, então, nós defendemos que se trata de uma escuta que não se esconde numa suposta neutralidade, que reconhece as implicações sociais na vida dessas mulheres mães.
então chegamos à perspectiva de que é preciso, então, considerar a maternidade como marcador social da diferença. De que o lugar social do cuidado ele foi construído e atribuído às mulheres e segue sendo perpetuado. E que, como consequência, a gente vai ter uma grande desigualdade na responsabilização pelos cuidados. Entendemos, então, a maternidade como marcador social da diferença, que nós definimos aqui como um sistema de classificações que organizam a experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas categorias sociais. E que há, então, portanto, uma diferença entre mulheres, mas também no seu maternar e na maternidade de mulheres. Não defendemos uma homogeneidade das mulheres. Sabemos que há um atravessamento de vários outros marcadores sociais e que há também a experiência singular de cada uma delas. E assim fica a pergunta de quais são os lugares que cada uma de nós podemos ocupar, ratificando o quão falaciosa pode ser a ideia de que podemos estar onde desejarmos, né? Em que condições, de que lugares que essas mulheres podem ocupar, lugares na cidade, no território, lugares sociais, lugares simbólicos que as mulheres podem ocupar. E uma vez que possam ocupar, quais mulheres podem ocupar esses lugares? Né? Retomando a pergunta que intitula a minha pesquisa de pós-doutorado, né, fica o questionamento de se lugar de mulher é onde ela quiser ou se isso é só mais uma falácia. Né? E que nós defendemos que sim, é uma falácia por conta de todos esses marcadores sociais de diferença e que a maternidade é um deles. Como algumas palavras finais, né, de uma pesquisa que ainda está em andamento, né, gostaríamos então de ratificar a impossibilidade da homogeneização das mães, nem uma hierarquização das mesmas. O cuidado com essas mulheres, ela deve seguir então uma ética que permita que cada uma possa construir sua própria saída, para que não corramos o risco de, numa escuta que possa, abre aspas, nas palavras de Oliveira, silenciar essas mulheres é mais uma opressão brutal, uma violência sendo necessário mantermos uma postura crítica, constante para pensarmos até que ponto estamos silenciando outras vozes. Então, que seja uma escuta que não se direcione no caminho de silenciar mulheres, produzindo ainda mais violência nessas mulheres que já estão em situação de vulnerabilidade. E que, por fim, é preciso, então, uma escuta singular que respeite cada mulher e sua relação com a maternidade, mas também comprometida com os efeitos subjetivos dos atravessamentos de raça, classe, sexualidade, entre outros, pensando sempre numa perspectiva interseccional. Essas são as nossas referências e muito obrigada.